Parte 3. O preço do amanhecer. O castelo do rei Morvan não se erguia sobre a colina, mas sim brotava dela como um osso quebrado e cinzento perfurando a pele da terra. Não havia jardins, nem vinhas, nem o burburinho de uma corte vibrante. Apenas pedra, vento e um silêncio profundo quebrado apenas pelo lamento distante das gaivotas e o rugido eterno do mar lá embaixo. A fortaleza era um espelho da alma de seu soberano, árida, fechada e obcecada por uma única coisa. Para Amalthea, cada passo dentro daquelas muralhas era uma agonia. O corpo humano que a aprisionava sentia o frio da pedra de uma maneira que sua pele mortal nunca sentira. Os cheiros eram de mofo, cera velha e uma desesperança rançosa. O peso daquelas paredes parecia esmagar não apenas seu corpo, mas sua memória. A cada dia que passava, a lembrança da floresta eterna, da sensação do vento em sua crina, da luz capturada em seu chifre, tornava-se mais tênue. Um sonho lindo e doloroso que se desfazia ao despertar. Em seu lugar surgiam novas sensações. A textura áspera dos vestidos que Maeve conseguia para ela, o sabor complexo da comida e, mais perturbadoramente, a presença de Evander. O príncipe era um paradoxo. Criado naquela gaiola de pedra, ele era tudo o que o pai não era: caloroso, idealista e faminto por beleza. Ele a via não como uma curiosidade ou uma peça de coleção, mas como um milagre. E na sua simplicidade humana, ele via Lady Amalthea, a mulher, e não a unicórnia que lutava para não morrer dentro dela. Ele tentou cortejá-la com as ferramentas de seu mundo. Poesia. Ele lia para ela, sua voz hesitante ecoando nas salas vazias, versos sobre heroísmo e amor que soavam ocas diante da realidade silenciosa e atormentada dela. Tive tempo para escrever um livro, ele recitou, um dia sob o olhar cínico de um estandarte empoeirado. Do jeito como age e olha, não tenho nenhum parágrafo. Amalthea, pois era assim que ela agora precisava se chamar. Mesmo que o nome queimasse em sua alma, olhou para ele. Seus olhos, outrora poços de sabedoria eterna, agora estavam nublados por uma confusão humana. Ela mal conseguia se lembrar do propósito que a trouxera até ali. A busca pelos outros parecia uma história que outra pessoa havia contado. Quemi Yusu, ela sussurrou para Maeve, em um raro momento de privacidade. Os aposentos que lhes foram concedidos eram frios e sombrios. Por que estou aqui? Que estou procurando neste estranho lugar, dia após dia? Maeve, sempre prática, sempre ancorada na realidade, segurou suas mãos. Elas estavam geladas. Os unicórnios, ela lembrou suavemente. Sua voz um fio de lucidez no nevoeiro que crescia na mente de Amalthea. Se você não é a última, uma vez, não posso recordá-lo, Amalthea murmurou, seus olhos se perdendo na chama de uma vela. Foi há muito tempo atrás. Algo estranho. Era inocente e sábia, e cheia de dor. A dor era a única coisa que permanecia vívida. A dor da perda, da transformação, da saudade de algo que ela já não podia nomear. Enquanto isso, Lysander desempenhava seu papel de bobo da corte com uma maestria dolorosa. Ele fazia malabarismos com taças, tirava coelhos de cartolas furadas e tropeçava de propósito nos tapetes. Tudo sob o olhar impassível do rei Morvan. O verdadeiro mago, Mabruki, havia sido despedido, mas a vitória de Lysander era amarga. Ele se via reduzido a um palhaço. E cada risada da pequena e desdenhosa corte era um golpe em seu orgulho recentemente descoberto. Ele o faz por você. Maeve sussurrou furiosamente para Amalthea um dia, após outro jantar tenso. Joga o tonto por Morvan para evitar que pergunte quem é você. Mas a estratégia estava fadada ao fracasso. Morvan não era um tolo. Sua obsessão era uma lente de aumento que via através de todas as dissimulações. Ele observava Amalthea com a intensidade de um geólogo estudando uma rocha rara. Ele não a desejava, nem a temia. Ele colecionava sua presença. Foi durante um desses jantares que a crise chegou. Morvan, entediado com as palhaçadas de Lysander, fixou seu olhar gélido em Amalthea. Um homem e duas mulheres vindo para cá. Ele musitou sua voz como o ranger de uma porta de ferro. A jovem, ela parece tão estranha. Tem alguma coisa de novo nela. Ele se levantou, seu manto escuro arrastando-se pelo chão de pedra. Venha, ele ordenou. Não como um rei a um súdito, mas como um curador a uma exposição. Ele a levou até uma varanda estreita que se projetava sobre o mar. As ondas batiam furiosamente contra os rochedos lá embaixo, lançando spray salgado no ar. Olhe, ele ordenou. Amalthea viu a imensidão cinzenta e verde, as gaivotas brancas e espuma furiaça. Meu senhor, eu não entendo. Não vejo nada na água. Você ainda nega a ti mesmo? A voz de Morvan era um sibilo ao seu ouvido. Ainda ousa pretender ser humana? Seu coração humano disparou. Um ritmo rápido e assustado. Ele sabia. Ele sempre soubera. Te lançarei daqui para que fiques com os outros com minhas próprias mãos, se ousares a Nigherti. Ele rosnou.
seus dedos ossudos se fechando no parapeito de pedra. O confronto foi interrompido pela chegada de Evander e dos outros, mas o dano estava feito. O véu foi arrancado. Mais tarde, na segurança relativa de seus aposentos, Amalthea desabou. O choro veio então, um pranto humano, profundo e desesperado, que a sacudiu por inteiro. Mali, fique quieta, Lysander tentou. Impotente. Ele está louco, louco! Amalthea soluçou. A fachada de Lady Amalthea rachando completamente. Não. Tá tudo bem. Maeva confortou, segurando-a. Os encontraremos. Se ficar tão humana como para chorar, Lysander advertiu, sua voz carregada de um pavor genuíno. Então nenhuma magia no mundo poderá te trazer de volta. Foi o gato, um animal preto de olhos sabidos chamado Malkin, quem lhes deu a chave final. Encontros nos corredores entretendo-se com um novelo de lã que Maeve tinha. Tem pouco tempo, o gato disse, sua voz um ronrono arrogante. Logo terá uma humana nesse corpo e nenhum unicórnio nunca mais. Ele lhes contou do caminho secreto. Quando o vinho beber a ele mesmo, quando a caveira falar, quando o relógio bater a hora certa. Enigmas. Sempre enigmas. Foi Lysander, com sua magia agora florescente, quem resolveu o primeiro. Ele transformou água em um vinho doce e ordinário, e com ele subornou uma caveira falante que guardava os segredos do castelo. A caveira lhes disse a verdade. O caminho era através do relógio, não esperando por ele. A fuga para os subterrâneos foi uma corrida contra o tempo e contra o próprio coração de Amalfeia. Enquanto desciam para as fundações do castelo, Evander confrontou-a. Não irei adiante, ele declarou, sua voz firme. Não há escolha. Devemos continuar. Não deixe que me transforme, ela implorou. A mulher Amalthea, lutando com unhas e dentes pela sua vida, pelo seu amor recém-descoberto. Ao touro vermelho não lhe importam os humanos. Poderíamos passar junto dele e afastar-nos. Se fizermos isso, Lysander interveio, sua voz grave. Todos os unicórnios no mundo seguiriam prisioneiros para sempre, exceto um, e ela envelhecerá e morrerá. Todos morrem, Evander argumentou, sua dor transbordando. Quero morrer quando você morrer. Não sou um unicórnio, não sou uma criatura mágica. Sou humano, e eu te amo. Não deixe. Foi o momento da escolha definitiva. Amalthea olhou para o jovem príncipe, para seu rosto marcado por uma honestidade que ela jamais conhecera. Case com o príncipe e seja feliz para sempre. Era um desejo tentador, um final feliz à vista. Mas então ela olhou para além dele, para a escuridão do túnel que levava à sua verdadeira missão. E ela se lembrou, não com a clareza de antes, mas com a certeza de um instinto profundamente enterrado. Liar, não irei te amar quando for um unicórnio, ela disse. E foram as palavras mais verdadeiras e mais cruéis que já pronunciou. Evander, o herói, entendeu? Uma busca não pode simplesmente ser abandonada, ele disse, sua voz trêmula, mas resoluta. Os unicórnios não foram resgatados em muito tempo, mas não para sempre. Eles encontraram a caverna, um vasto anfiteatro natural que cheirava a sal, algas e uma magia antiga e triste. E lá, encurralados pela maré alta, estavam eles. Dezenas, centenas de unicórnios. Suas formas eram fantasmas de luz prateada contra a escuridão da caverna. Seus chifres um campo de estrelas caídas. Eles estavam vivos, mas sua essência estava adormecida, seus espíritos quebrados pela prisão eterna. Era um espetáculo de beleza dilacerante, a prova final da loucura de Morven. E então, o touro vermelho surgiu, não como um animal, mas como um cataclisma. Seu mugido encheu a caverna, fazendo a própria pedra estremecer. Ele avançou para a manada, seu propósito claro, mantê-los ali e assustá-los de volta para as profundezas. Foi quando Evander, o herói que não poderia lutar contra uma lenda, fez o que os heróis fazem. Ele se colocou no caminho, não com a esperança de vencer, mas com a coragem de dar tempo. Para isso são os heróis, Lysander sussurrou, horrorizado, enquanto via o príncipe brandir sua espada contra a besta impossível. O confronto foi breve e brutal. Evander foi lançado contra as rochas como um boneco de trapo. O grito que saiu da garganta de Amalthea foi de ambos, da mulher e da besta, uma sinfonia de agonia. Faça algo, Maeve gritou para Lysander. Você tem o poder. Para que serve a magia? Ela berrou, quando ele hesitou. Para que serve se não pode sequer salvar um unicórnio? E Lysander, olhando para o corpo caído de Evander, para a dor em Amalfeia, entendeu? Para isso são os heróis, ele repetiu. Mas desta vez não como uma constatação, mas como um reconhecimento. E Evander, ouvindo ou não, cumpriu seu destino. Com um último suspiro de força, ele se levantou e atacou o touro mais uma vez, distraindo-o por um momento crucial. Foi o suficiente. Naquele instante, a escolha de Amalthea se concretizou. A lembrança do que ela era, o amor por sua própria espécie, a dor de ver o homem que a amava morrer,
Tudo isso se fundiu em uma única vontade indestrutível. Ela não era mais Lady Amaltheia. Ela era Eliana. E a batalha entre a unicórnia e o touro vermelho foi a colisão de dois conceitos primordiais: a liberdade indomável e a posse obsessiva. Ela não lutou com ódio, mas com uma tristeza feroz. Seu chifre, agora real e terrível, não era uma arma de destruição, mas um instrumento de libertação. Ela o investiu não para matar, mas para quebrar o feitiço, para dissipar a sombra que prendia seu povo. Quando o touro vermelho, derrotado não por força, mas por uma verdade mais poderosa, recuou e se dissolveu em névoa e fumaça, um silêncio caiu sobre a caverna. E então, um a um, os unicórnios começaram a se mover, lentamente no início, e depois, como uma maré crescente de luz, eles galoparam para fora da caverna, para a liberdade do mundo aberto. A terra estremeceu com a passagem deles, não com medo, mas com alegria. Amaltheia estava de volta à sua forma verdadeira, mas nada era como antes. Ela se aproximou do corpo de Evanderu. Príncipe estava morto. O preço do amanhecer havia sido pago, mas em um mundo onde os unicórnios voltaram a galopar, até a morte podia ser desafiada. A vida que Eliana havia trazido de volta ao mundo pareceu se concentrar naquele único ponto de tristeza. Uma luz suave emanou dela, envolvendo o corpo do príncipe. Quando a luz se dissipou, Evander respirava novamente. O reino de Morven, sem a obsessão do rei para sustentá-lo, começou a definhar. O próprio rei, vendo seus tesouros se libertarem, pareceu murchar com seu castelo, sua loucura finalmente consumindo-o por completo. O adeus foi agridoce. Evander, agora rei, olhou para Eliana, a unicórnia, sabendo que a mulher que amara estava para sempre perdida para ele. Irei sentir a falta de vocês, ele disse, sua voz carregada de uma dor madura. Nunca tive amigos antes. Eliana inclinou a cabeça. Desejaria poder vê-la só mais uma vez, para dizer-lhe tudo o que há em meu coração, ele sussurrou. Ela irá lembrar, Lysander disse suavemente. Do fundo do coração, quando os homens forem contos de fadas escritos por coelhos, de todos os unicórnios ela é a única que sabe o que é a dor e o amor. A última imagem que Evander guardou foi dela, Eliana, a última unicórnia que se tornou a primeira de uma nova era, galopando para se juntar ao seu povo, levando consigo a memória de um amor humano que a transformaria para sempre. Ela era livre, mas carregava consigo o preço da liberdade, a cicatriz de um amor que a tornou única, mesmo entre os seus eternos. E Lysander, o mago que finalmente encontrara sua magia, olhou para o horizonte onde a manada brilhava sob o sol nascente, e soube que algumas histórias não têm fim, apenas novos começos. Se gostou, se inscreva no canal e receba mais vídeos como este. Muito obrigado.